Olá, pessoal! Vamos então para mais uma resolução de exercícios sobre trigonometria. Exercício 43. Em um jogo eletrônico, o monstro tem a forma de um setor circular com raio 1 cm, como mostra a figura. A parte que falta no círculo é a boca do monstro, e o ângulo de abertura mede 1 radiano. O perímetro do monstro em centímetros é? Bom, observem pela figura que a abertura da boca dele é 1 radiano e o raio desse círculo é 1 centímetro. Então, primeiro, eu vou calcular o contorno do círculo todo, ok? Então, o comprimento do círculo todo é 2π vezes o raio. O raio mede 1, então nós temos 2π vezes 1, que é 2π centímetros. Entretanto, ali na boquinha dele tem um pedaço de 1 radiano de ângulo, onde não temos o contorno da circunferência. Só que 1 radiano significa exatamente uma parte da circunferência cuja medida é igual ao raio. Então, esse pedacinho de contorno que falta, ele mede exatamente 1 centímetro, porque ele é igual ao raio, certo? Então, 1 radiano é igual a 1 raio, que é igual a 1 centímetro. Mas para formar a boquinha do monstro, eu preciso de duas retas que medem 1 centímetro cada uma. Então, eu peguei o comprimento da circunferência inteira, que era 2π, descontei 1 centímetro do espaço da boquinha e acrescentei 2, que são as duas retas do raio. Então, 2π menos 1 mais 2 é 2π mais 1. E a alternativa correta é a alternativa E. Questão 52. Na figura, P e Q são pontos da circunferência trigonométrica de centro O e raio unitário. Seno alfa é a ordenada do ponto P. Cosseno alfa é a abscissa do ponto P. Seno beta é a ordenada do ponto Q e cosseno beta é a abscissa do ponto Q. Ele nos pede o valor de alfa mais beta, em radianos. Então, inicialmente, precisamos descobrir quais são esses ângulos alfa e beta. Bom, se o seno é a ordenada do ponto P, então a ordenada vale meio, lembrando que a ordenada está no eixo Y. Então, eu tenho que o seno de alfa é meio, e o seu cosseno é raiz de 3 sobre 2. Olhando para o beta, a ordenada é o seno, então o seno é menos 1 sobre 2. E o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Agora vamos pensar, qual ângulo possui seno igual a meio e cosseno igual a raiz de 3 sobre 2? Tudo positivo é um ângulo do primeiro quadrante mesmo, é o ângulo de 30 graus, que em radianos vale π sobre 6. Em relação ao ângulo beta, percebam que ele tem o mesmo seno e cosseno, entretanto, o seno é negativo. O seno é negativo nos terceiro e quarto quadrante. Só que eu preciso de seno negativo e cosseno positivo. Seno negativo e cosseno positivo, quarto quadrante. Então, ele é o correspondente do ângulo de 30 graus no quarto quadrante. Para eu fazer a redução, então, eu faço 2π menos o ângulo de 30 graus, que é π sobre 6. Ou seja, no quarto quadrante, ele vale 11π sobre 6. E agora, fazendo o alfa mais beta, eu tenho π sobre 6 mais 11π sobre 6, que dará 12π sobre 6, que resolvendo a divisão, então, 2π, alternativa A. Questão 53. Na cidade de Recife, mesmo que muito discretamente, devido à pequena latitude em que nos encontramos, percebemos que no verão o dia se estende um pouco mais em relação à noite, e no inverno esse fenômeno se inverte. Já em outros lugares do nosso planeta, devido a grandes latitudes, essa variação se dá de uma forma muito mais acentuada. É o caso de Ankara, na Turquia, onde a duração da luz solar L, em horas, no dia D do ano, após 21 de março, é dada pela seguinte função. Então, L de D é 12 mais 1,8 vezes o seno de 2π sobre 365 vezes D menos 80. Determine em horas, respectivamente, a máxima e a mínima duração da luz solar durante um dia em Ankara. Então, observem que eu tenho 12, somando com 2,8 vezes o seno. Então, esse valor depende da função seno. E o valor máximo que nós temos para o seno é 1. Assim como o valor mínimo possível para o seno
é menos 1. Então, nós teremos a duração máxima e mínima da luz solar, respectivamente, quando o seno for 1 e quando o seno for menos 1. Então, substituindo na função, no lugar do seno eu coloquei 1, então ficou 12 mais 2,8 vezes 1. Então, 12 mais 2,8, que é 14,8. E o seno mínimo é menos 1. Então, 12 mais 2,8 vezes menos 1. Então, 12 menos 2,8, que é 9,2. Ou seja, a duração máxima da luz solar é de 14,8 e a mínima de 9,2. Alternativa B. Questão 56. Os valores máximo e mínimo da função 1 menos meio seno ao quadrado de x são, respectivamente. Aqui nós temos que tomar um cuidado. O valor máximo de seno de x é 1 e o mínimo é menos 1. Só que ali nós temos a função elevada ao quadrado. E quando nós elevamos menos 1 ao quadrado, fica 1. Então, eu volto a ter o ponto de máximo. Então, como nós estamos considerando uma função com seno ao quadrado, o valor máximo de seno ao quadrado de x é 1. E o valor mínimo dele, então, será 0. Ok? Porque se o seno for menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1 e chega no ponto de máximo. Não adianta. Então, o mínimo que nós teremos, já que todo número ao quadrado é positivo, então o seno ao quadrado só poderá receber valores de 0 até 1. Valor máximo quando o seno ao quadrado for 1, valor mínimo quando o seno ao quadrado for 0. Substituindo na função, então, eu fico com 1 menos meio vezes 1, que é 1 menos meio. 1 menos meio é meio. Substituindo 0, meio vezes 0 é 0 e 1 menos 0 é 1. Logo, a alternativa correta é a alternativa C.